Jesus is the King. Toffoli usou avião de empresa de Vorcaro para ir ao Itataiá, diz jornal. Outro. Em Brasília, só o Vorcaro faz frete de aeronaves? Apenas o Vorcaro? Será isso? Por que, meus queridos? É o Moraes, é o Toffoli. Aí daqui a pouco você vai ver, o Toffoli recebeu, né, supostamente aí, uma grana porque vendeu fundos, né, vendeu a empresa dele para um fundo do Fabiano Zettel, e que é ligado ao que é cunhado do Vorcaro, estava agindo em nome do Vorcaro, ou seja, vendeu parte da que a empresa dele tinha em um resort, vendeu pro dono do Master, que é o Itataiá, o Daniel Vorcaro. Aí ele vai visitar o Itataiá, que até esses dias ele negava, né, que era dele. Aí ele vai visitar o Itataiá, aí ele vai no avião do Vorcaro. Aí o Alexandre de Moraes, né, vai viajar para São Paulo, vai nos aviões aí do Vorcaro. Mas é da empresa do Vorcaro, não tem vínculo pessoal. Dá um tempo pra minha cabeça, meu irmão. Dá um tempo, tá bem? Dá um tempo, tá? Nós que não temos entrada nenhuma, você conhece o dono de uma empresa. Às vezes você liga pro dono da empresa, fala, irmão, o gerente não tá me ajudando, resolve isso daqui pra mim. Agora vem falar pra mim que o ministro da Suprema Corte, que nunca teve contato pessoal, não posso fazer essa afirmação, até porque em empresas grandes tem pessoa responsável, né, para cuidar disso, cuidar dessas áreas, enfim, tá? Mas tá aí. E o Toffoli também entrou nessa, meu queridão. O ministro Alexandre de Moraes e a esposa também teriam voado em jatos executivos pertencentes a uma empresa de Daniel Vorcaro. Ambos negam. Combo que liga STF a Vorcaro pressiona a PGR a investigar ministros. Especialistas se dividem sobre conduta do órgão, mas dizem que revelações reforçam cobranças. Documentos indicam que Moraes e Toffoli viajaram em jatos de empresa de Vorcaro ou ligados a ele. Meu Deus do céu. A reportagem é lá da Folha de São Paulo. É Folha de São Paulo? E eu quero destacar para você que está aqui ligado na programação do A Bordo Notícias. A matéria começa assim: os elos revelados entre os ministros do STF e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro deixam a PGR sob pressão para que os fatos envolvendo os magistrados sejam apurados nas investigações do Banco Master. É o que avaliam advogados, professores e entidades consultadas pela Folha, que fazem, porém, avaliações diferentes sobre a conduta do órgão até agora. Parte critica e vê inércia, parte defende e fala em prudência. Documentos obtidos pela Folha na terça-feira, dia 31, indicaram que Alexandre de Moraes e a mulher dele, a Viviane Bartz, viajaram em jatos de empresas de Vorcaro ou ligados a ele. Também indicam que Dias Toffoli voou em avião de firma do empresário para ir ao resort Itataiá. As revelações somam a outras: contrato de 120 milhões do escritório da Viviane com o banco, as mensagens trocadas entre Moraes e o empresário, a sociedade de Toffoli em empresa que teve como sócio no mesmo Itataiá um fundo ligado suspeito nos casos, ou suspeitas, né? Ligado a suspeitas no caso. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, foi indicado pelo presidente Lula em 2023, fora da tradicional lista tríplice. Teve o mandato revogado em 2025. Ele é próximo dos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que compõem nos bastidores a ala mais estridente em pautas do tribunal.
Como foi mostrado pelo site Poder 360, Gunê participou com Moraes, Vorcaro e o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, de uma degustação de uísque Macallan, em Londres, no Reino Unido, em 2024. Gilmar e outras autoridades também foram convidadas para o evento. Para Bruno Brandão, diretor executivo da Transparência Internacional Brasil, a proximidade com ministros já impactaria a aparência de imparcialidade se a PGR estivesse investigando os fatos envolvendo ministros. Diante da inércia, essa relação impacta ainda mais. Dirigente da organização internacional que atua no combate à corrupção afirma que um país com instituições verdadeiramente independentes, o elo de ministros com Vorcaro já estaria sob investigação por muito menos do que vem sendo revelado. Imagina o Bolsonaro, tá? Imagine se fosse o Bolsonaro. Imagine se fosse o Flávio, a Michele, imagine se fosse o Eduardo. Paulo Gunê ainda tem a oportunidade de mostrar ao país que não é um Augusto Aras, ex-procurador-geral da República, mas não é só pelo seu nome na história, é pela reputação da instituição, é a credibilidade de um órgão de Estado e da própria justiça que está em jogo. Tá, então a reportagem da Folha de São Paulo tem sequência, é bem longo aí o artigo, mas até aqui é o que dá conta aí a reportagem da Folha de São Paulo. Situação pegando fogo, meus queridos. O negócio não está fácil aí para esses envolvidos nessa situação. Se você gosta desse programa, se você continua acreditando no meu trabalho e pode dar um incentivo aí pra gente, o que nós pedimos é uma pequena doação através do Pix aí, para você me ajudar a custear as despesas aqui do canal e também, né, é daqui que eu tiro, né, o pão de cada dia. Então me ajuda, por favor, Pix na tela aí, para você abençoar o nosso canal. Meu querido José Barbosa mandou 10 conto aí, valeu, ele que é lá do Rio de Janeiro, contribuindo com o canal. Meu querido Edson Silva também ajudando com 10,22. Se você puder ajudar também, Pix está na tela, faça isso, eu agradeço, tá bem? É muito importante a sua colaboração e a sua ajuda. E já estão blindando aí o Toffoli e também o Alexandre de Moraes. Vou tomar uma água e já vou dar essa matéria aqui para você. Muito bem, olha aí o que está na tela. STF pediu acesso da CPMI a voos de ministros em aviões de Vorcaro. Uau! Ao negar a prorrogação da CPMI do INSS, acabou impedindo que a comissão tivesse acesso a dados de voos de ministros em aviões de Daniel Vorcaro. Eu espero que a Polícia Federal, que André Mendonça, que é o relator do caso, chegue aí a descobrir de fato o que era essa relação mais aprofundada aí entre Alexandre de Moraes, Vorcaro, Dias Toffoli e Vorcaro. Há quem diga que quem vai cair aí dos dois é só o Dias Toffoli, que vão sacrificar o Dias Toffoli. Mas, meus queridos, nós estamos vendo, tá bem, o momento em que o Brasil precisa ser passado a limpo. O Brasil precisa ser passado a limpo. Ser passado a limpo é ficar provado que Alexandre de Moraes, Dias Toffoli não cometeu nenhum ilícito, foram só contratações mesmo. Como eu estava falando para você, qualquer um pode ter contratado serviços aí de Daniel Vorcaro. Inclusive o próprio PL contratava, né, aviões aí das empresas do Daniel Vorcaro.
Daniel Vorcaro chegou a doar para a campanha de Bolsonaro. Só que não é o fato. Por exemplo, o Nicolas voou em uma dessas aeronaves. O fato aqui não é a simples questão de entrar num avião de uma empresa e voar de São Paulo a Brasília ou de Brasília a São Paulo. O que chama atenção são os valores e o que chama atenção são as circunstâncias, né? Por exemplo, se o Alexandre de Moraes não tivesse supostamente, né, recebido mensagens do Daniel Vorcaro perguntando para ele, no dia da prisão dele, e aí, alguma novidade, você conseguiu bloquear? Se ele não tivesse recebido essa mensagem, nós aqui estaríamos preocupados se Alexandre de Moraes voou ou deixou de voar em empresa de Daniel Vorcaro? No máximo, uma matériazinha aí, né? Ministro voou em empresa que era de Daniel Vorcaro, envolvida aí nesses escândalos. Acabou. É só isso? É só isso. Qual o problema? Eu não sei o que o dono da Latam faz, né? Quem esteve naquele avião, por exemplo, da Latam, onde um piloto foi preso, né? Ninguém, quando vai entrar num avião, perguntou, piloto, você não tem ligações aí com o abuso de criança, né? Com o abuso de menores, não, né? Então, porque você voou em um voo em que, ao chegar em São Paulo, o piloto foi preso, acusado aí de estupro de vulnerável, do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito. Agora, né, cá entre nós, né? Você tem forte ligação com o denunciado. Você vira e mexe, você entra no meio. Vira e mexe, meus queridos. Alexandre de Moraes, pã! E cá entre nós, eu não posso ser leviano ao ponto de acusar dessa situação, mas foi descoberto agora que a polícia conseguiu 8.000 vídeos dos celulares de Daniel Vorcaro. São 8, deixa eu confirmar, eu não gosto de trazer essas coisas assim, né? Deixa eu ver aqui quantos vídeos. Rapidinho eu confirmo essa informação, tá bem? Isso. Supimpa, né? Tá aqui, eu vou até mostrar. Ó, Revista Oeste, na tela. Polícia Federal encontra 8.000 vídeos em celulares de Daniel Vorcaro. O material apreendido passa por perícia e pode abrir novas frentes de investigação. Ex-banqueiro negocia delação em Brasília. 8.000 vídeos, meus queridos. O Daniel Vorcaro, ele tá numa situação de negociar, né, delação premiada. Rapaz, com 8.000 vídeos, e segundo esse cara aqui, ele montava arapuca pros outros, né? Ele levava a galera lá, trazia as putas da Ucrânia, da Europa, deixava os meninos se divertindo, e aí depois começava a filmar todo mundo, né? Lembra que o Bolsonaro chegou a falar, né? Se um tal Daniel aí filma tudo e começa a chantagear todo mundo. Rapaz, o Bolsonaro, gente, ei, Bolsonaro. O Bolsonaro é o cara mesmo, não é, meus queridos? Alguém se lembra disso, né, das falas do Bolsonaro? Aí tá aqui, ó. A Polícia Federal encontrou 8.000 vídeos. Aí a gente arremete, né, a Bolsonaro. Aí as falas do Bolsonaro, deixa eu ver se aparece. Alerta de Bolsonaro. Em 2021, Bolsonaro alertou, ó, tá aqui, ó, inteligência artificial ajudando a gente, né? Às vezes eu chamo de burragem artificial. Ó, o alerta de Bolsonaro. Em 2021, Bolsonaro alertou sobre um suposto chantagista chamado Daniel, que estaria de posse de vídeos comprometedores de autoridades para pressionar decisões em Brasília. Olha aí, meus queridos, que doideira! Ô Fábio, quem é o Bolsonaro? Gente, o Bolsonaro, ele é o presidente do Brasil,
é o cara que tinha o Alexandre Ramagem, né, chefe da ABIN. Esses caras são munidos de informação, meu querido. Você acha que o Lula não sabia que o povo ia invadir o Palácio do Planalto? Você acha que não? Olha lá. Em 2021, Bolsonaro alertou sobre um suposto chantagista chamado Daniel, que estaria de posse de vídeos comprometedores de autoridades para pressionar decisões em Brasília. Aí, em 2021, você poderia imaginar que o Banco Master seria fechado, que o cara seria preso, e agora, chegou a hora dele entregar todo mundo? Na época, o ex-presidente insinuou que uma autoridade estava sendo chantageada com vídeos de sexo e que ele próprio seria perseguido por essa rede de influência. Ele sugeriu que esses métodos seriam importados de Cuba. Tá vendo? Esse é o alerta do Bolsonaro, meu querido. Aí está. Aí você sabe o que é mais impressionante? Em 2021, Bolsonaro falou: imagine que um chantagista chamado Daniel estaria de posse de vídeos comprometedores de autoridades para pressionar decisões em Brasília. Aqui a gente fala tudo rasgado mesmo, né? Não tem problema com isso. Mas vamos lá. A conversa é que uma autoridade que tem família, que todo mundo, tá bem? Vamos falar o que é, né? Que todo mundo acredita que essa pessoa seja heterossexual, ou seja, se relacionam com pessoas de outro sexo, né? Estaria aí numa situação de ter relação com uma pessoa do sexo masculino. Ou seja, uma relação ali não heterossexual, né? Aí são tantas classificações que eu não consigo entender, né? Eu não consigo acompanhar, tá bem? Eu sou da época do GLS, vocês se lembram? Era mais fácil de entender. Era o gay, a lésbica e o bi, né? Era a menina que ficava com a menina, o menino ficava com o menino e o que ficava com os dois. Era mais fácil de entender, né? Hoje, né, virou tantas classificações aí e tal, e a gente não consegue entender ou acompanhar, tá bem? Minha gente. Então, o que acontece? São 8 mil vídeos. E aí o Daniel Vorcaro, tá todo mundo pressionando, querendo saber, e a delação, Fábio, sai, não sai? Mas, meus queridos, duas coisas. Será que com esses 8 mil vídeos ainda irá precisar de delação premiada? Com esses 8 mil vídeos. Rapaz, em 4 anos eu acho que eu não publiquei. Em 3 anos aqui do canal, acho que eu não publiquei 2 mil vídeos, não. Não publiquei tudo isso, não. Teve alguns que foram apagados, né? A gente fez uma peneira aqui no canal. Eu não tenho o controle de quantos vídeos eu produzi nesse período. Mas imagina 8 mil vídeos. Tudo bem, pode ser vídeo, né, dele pulando na piscina, pode ser vídeo dele, né, lá com a mulher dele, que daí não importa, não é? Não importa. Mas, ou com outras mulheres, também não importa. Mas depender de quem é a mulher, né, também, né, tem isso, né. Mas tá bom, então. Vamos tocando o barco aqui, meus queridos. Cara, como a gente junta-se as coisas, né? E seria tão legal, né, se a gente pudesse falar, né? Mas eu vou fazer aqui. Alguém conhece o pastor Sandro? Ele tem lá um negócio lá das... Ele conta, né? Ele faz umas... Como é o nome, gente? Eu acabo esquecendo. Ele conta as historinhas, né? Mas ele usa outros termos. Aí fica tudo light, né? Só entendedores entenderão. Não é isso? Vamos lá. Você imagina o chefe, não, né? O lugar onde se tem uma casa onde se decide coisas importantes de uma determinada ilha, muito longe daqui, uma ilha, tá bem? Muito longe daqui. Aí tem uma casa
onde 11 pessoas resolvem a vida dessas pessoas que vivem nessa ilha. Essas 11 pessoas, tá bem? Uma pessoa, dizem que tem um vídeo dele envolvido numa relação, né, com uma pessoa do mesmo sexo, tá? E aí eu convido vocês a uma reflexão. Eu não posso afirmar, tá bem? Não posso afirmar. É só lembrando um pequeno fato na história. Essa casa, nesta ilha, muito, mas muito distante daqui, um dia invadiram. E na sala de um desses, encontraram uns negócios meio esquisitos. Vocês se lembram? Que encontraram uma sacola com uns negocinhos, negoção esquisito. É igual uma artista brasileira. Ela morreu, né? Aí depois, né, foram lá na casa dela e encontraram um negoção esquisito lá também, né? Esse microfone aqui é pequeno, perto do que encontraram aí na casa de uma artista já falecida, né? Foram lá e encontraram um negoção esquisito lá. Aí, né, esse do vídeo seria esse do negócio esquisito que encontraram lá nessa casa, muito distante daqui, numa ilha, onde vivem, né, poucas pessoas, e tem uma casa onde 11 resolvem as paradas. Mandar um abraço todo especial para minha querida Gladys, nos acompanhando. Um beijão todo especial, tá bem? Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência, minha querida Gladys. Deus abençoe você. Hoje ela tá meia borocochô, né? Tá meia chateadinha, mas amanhã é um novo dia, tá bom? Nossa rainha. Obrigado, tá bem? É isso. 11 952 75 3898, agradecendo a Gladys, que colaborou aqui com o canal, mandou $25 aí, bonita. Deus abençoe, obrigado por essa colaboração. Se por um acaso você quiser ajudar o nosso canal, ainda, né, mesmo com a colaboração da Gladys, falta um pouquinho para nossa meta. Já tem alguns dias que a gente não bate essa meta, tá bem? Então é isso. Então ajude, por favor, colabore, abençoe o nosso canal, tá certo? 11 952 75 3898 para você abençoar o nosso programa. O caso dos jatos, meus queridos. O caso dos jatos. Carlos Jordi, deputado federal do Rio de Janeiro. Esse já teve a polícia na porta dele, 6 horas da manhã, na porta, na cama. Acorda vagabundo, com uma espingarda na cara. Imagina só, hein? Vai falar aí do caso, né? Vai lá, arrepia, meu filho. O Banco Master se tornou o verdadeiro pesadelo da vida dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles devem sonhar todos os dias com o que está acontecendo, estão colhendo o que plantaram. Diante de tantos fatos novos, tantas notícias demonstrando essa promiscuidade institucional, as relações de Vorcaro com o ministro Alexandre de Moraes, com o ministro Dias Toffoli, especialistas dizem que é praticamente impossível que haja uma delação de Vorcaro que poupe os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas antes de falar a respeito disso, eu peço a você que está assistindo esse vídeo para que deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como esse. Pessoal, nós vimos muitas notícias até agora envolvendo membros do Supremo Tribunal Federal nesse escândalo do Banco Master. Mas vai cada vez mais sendo demonstrada essa relação promíscua, prostituída entre eles e o Vorcaro. Os membros do Supremo Tribunal Federal, que até agora têm tentado se blindar, têm tentado colocar panos quentes, na verdade, muitas vezes nem querem prestar esclarecimentos e quando vêm a público fazem notas totalmente mentirosas, como Alexandre de Moraes, que tenta dizer que ele não tinha nenhuma relação com Vorcaro, como ele já falou, dizendo que aquelas mensagens não foram enviadas para ele, mas depois ele é desmentido pela Polícia Federal, desmentido pela Globo em rede nacional. Recentemente também ele disse que nunca voou
em aviões do Vorcaro, mas ele voou em aviões de empresas de Vorcaro. Eles estão cada vez mais atrapalhados e não estão conseguindo mais impedir que as investigações possam avançar. Olha essa notícia da Folha, que fala que combo que liga a STF a Vorcaro pressiona a PGR a investigar ministros. Especialistas se dividem sobre a conduta do órgão, mas dizem que revelações reforçam cobranças. Documentos indicam que Moraes e Toffoli viajaram em jatos de empresas de Vorcaro ou ligadas a ele. Os elos revelados entre ministros do STF e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro deixam a PGR sob pressão para que os fatos envolvendo os magistrados sejam apurados nas investigações do Banco Master. É o que avaliam advogados, professores e entidades consultados pela Folha, que fazem, porém, avaliações diferentes sobre a conduta do órgão até agora. Parte critica e vê inércia, parte defende e fala imprudência. Documentos obtidos e revelados pela Folha na terça-feira indicam que Alexandre de Moraes e a mulher dele, Viviane Barsi, viajaram em jatos de empresas de Vorcaro ou ligadas a ele. Também indicam que Dias Toffoli voou em avião de firma do empresário para ir ao resort Taiaiá. Pessoal, está cada vez mais complicada a situação dos ministros do Supremo. Em especial, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli, que desde o início têm sido os protagonistas de todo esse escândalo, de toda essa crise envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Nós vimos o ministro Alexandre de Moraes tendo a sua esposa com um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master, sem nenhum registro de atuação, sem serviços prestados ao banco, uma nota totalmente mentirosa da esposa dele dizendo serviços prestados, mas que não eram compatíveis com o que estava no contrato. Nós vimos mensagens trocadas entre o Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, inclusive no dia da prisão do Vorcaro, e que tudo indica que era uma obstrução de justiça. O ministro Dias Toffoli, não precisa nem dizer, ele era o relator, colocou sigilo absoluto nesse processo no início e fez uma série de medidas arbitrárias para impedir investigações. Depois se descobriu que ele era dono de uma empresa que era dona de uma participação no Resort Taiaiá, que foi vendido para um fundo ligado ao Banco Master. E nós estamos vendo mais revelações que demonstram toda essa relação entre eles. Eles até agora têm tentado se esquivar, não querem vir a público para falar a respeito disso. E a PGR, ela sempre endossou o comportamento dos ministros. A PGR tem tentado abafar o caso, porque Gonê é muito amigo, sobretudo do ministro Alexandre de Moraes. Para quem não se recorda, nós vimos recentemente uma notícia de que ano passado, Gonê, assim como Alexandre de Moraes, ministro Dias Toffoli, foram naquele evento, se não me engano, em Londres, com Vorcaro, tudo bancado pelo Banco Master, e que estavam lá tomando uísque, fumando charuto. O Gonê, ele tem tentado fazer com que haja uma delação que poupe os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas está cada vez mais difícil disso acontecer. A pressão está muito grande. E essas revelações agora demonstram que a relação que eles tinham era uma relação de amizade. O Moraes e o ministro Dias Toffoli voavam em jatinhos do Vorcaro. E aí o escritório da esposa do Alexandre de Moraes foi a público agora, fez uma nota dizendo que esses voos eles eram pagos com honorários advocatícios, eram descontados dos honorários advocatícios que eram pagos pelo Banco Master para o escritório da Viviane Barsi de Moraes. Mas e o ministro Dias Toffoli? O ministro Dias Toffoli não recebe honorários do Banco Master. Por que será então que ele estava voando no jatinho do Daniel Vorcaro, das empresas de Daniel Vorcaro? Tudo isso precisa ser esclarecido. Os ministros, eles precisam ser investigados. Em qualquer país sério, esses caras já teriam sido afastados da Suprema Corte, estariam sendo investigados e teriam que dar explicações plausíveis sobre esse fato. Mas isso vai acontecer. Vocês podem ter plena convicção de que o escândalo do Banco Master, ele chegou para ficar. A pressão da imprensa está sendo muito grande. O trabalho que a imprensa tem feito para expor o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Dias Toffoli, essa relação que eles tinham com o Vorcaro e o Banco Master, tem sido muito importante para, inclusive, fazer com que a opinião pública continue pressionando. E é importante demais também que a população fique em cima, continue cobrando
porque pode até demorar, mas haverá sim responsabilizações, haverá consequências para os ministros do STF. Eu não sei se vocês sabem, mas olha só o quanto que é difícil fazer uma investigação de membros do Supremo Tribunal Federal. Tamanho foi o grau de blindagem institucional que a Constituição garantiu aos membros do Supremo Tribunal Federal. Se hoje o Vorcaro faz uma delação indicando qual foi a participação dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes no escândalo do Banco Master, se, por exemplo, ele fala que realmente o ministro Alexandre de Moraes estava trabalhando para impedir a sua prisão, ainda assim, para que haja uma efetiva investigação contra os ministros, contra Alexandre de Moraes, é necessário ter uma autorização do Supremo Tribunal Federal. Hoje nós sabemos que isso é impossível, porque os membros do Supremo estão num grande corporativismo, impedindo que haja investigações contra seus membros. Mas o escândalo do Banco Master é o maior escândalo da nossa história, é o fato mais explosivo da história da República. Então é impossível que não haja uma punição contra eles. No mínimo, podem anotar o que eu estou falando, haverá um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, então, nosso querido Carlos Jordi, Deus te ouça, viu, querido Carlos? Deus te ouça, tá bem? Deus te ouça. E outra, abertura de processo de impeachment, vocês sabem, né? Tudo bem, quando abre é porque já estourou mesmo, já tá voando cocô para todo lado, né? Mas é um processo de investigação, é um processo, né, de julgamento, né? Que diferentemente, né, do que permitiram aí a patriotas, pessoas. Ô, gente, dá vontade de chorar, meu, quando você vai falar disso daqui, meu. A gente usa a Débora, né, como um exemplo, mas tantos outros, meus queridos, tantos outros. A situação de um senhor que faz algum tempo que a gente não ouve mais falar essa ideia, essa história, né? Mas, por exemplo, vou concluir essa parte para a gente entrar na história. A gente deseja, né, ainda que pague, mas que enfrente um julgamento justo, não é? A democracia é isso, o Estado de Direito é isso. Eu sei, talvez a nossa revolta é que queime no fogo do inferno, mas a gente sabe, né, que tem que ter um julgamento justo e tudo isso que a Constituição assegura. Agora vamos para frente. Você imagina um senhor de 70 anos de idade. Ele foi para participar de uma manifestação pacífica. Aí ele não entrou em lugar nenhum até que chegaram os helicópteros e começaram a distribuir bomba. De efeito moral, aquelas uma que a fumaça arde o nariz. E aí, um militar dentro do Palácio do Planalto falou: senhor, sai daí, você vai morrer, vai cair uma desgraça dessa na sua cabeça, você vai morrer. Vem se refugiar aqui dentro. Aí vem a polícia e prende o senhor. Essa é a história, né, de um senhor que é pai de uma das advogadas aí, lá daquela associação, né, de familiares dos presos do 8 de 1. E entre outras e outras histórias, meus queridos. Aí o cara enfiar uma condenação de 15 anos no lombo da pessoa. Uma Débora, né, 14 anos de prisão, porque foi lá, pegou um batom, escreveu, perdeu o mané. Um batom, ele é menos ofensivo do que essa caneta, né? Eu não sei se dá para escrever em uma escultura, mas suponhamos que até onde eu consegui riscar com essa caneta, né, é mais difícil de sair do que o batom, né? E aí o Luiz Fux, que é o ministro, à época pertencia, segundo a primeira turma, e ele chegou a dizer, né, no máximo, o crime da senhora Débora é um crime um crime ambiental, depredação de patrimônio público. 1 ano e meio. Vocês estão condenando ela por organização criminosa, não há nenhum tipo de informação que ligue a Débora a tipo reunião, que envolva outras pessoas para se classificar ali como associação criminosa. Não tem armas, associação criminosa armada. Armada do quê?
puta que pariu de batom. Qual a condenação? 14 anos. Aí você vai imaginar, né, que aquelas manifestações, tá? Isso. Aquelas manifestações, né? Em 2017, conhecidas como Ocupa Brasília. Houveram confrontos violentos, depredação de ministérios e a invasão do Congresso Nacional. O saldo oficial do protesto marcado por quebra-quebra, incêndios em ministérios, confronto com a polícia, 49 feridos e alguns presos. Manifestantes incendiaram o Ministério da Agricultura e o da Fazenda, depredaram vidraças e pelo menos 5 ministérios e quebraram grades para tentar invadir o Congresso Nacional. Cadê? Hã? Essas pessoas estão presas? Pois é. Não estão. Foram condenadas por tentativa de golpe de Estado? Não foram. E cá entre nós, meus queridos, a cada dia que passa, né, a gente vai entrando, né, acendendo uma revolta na gente. E o Nicolas, ele fez um vídeo cobrando o Davi Alcolumbre a respeito aí da liberdade dessas pessoas, a respeito que ele convoque e a reunião conjunta, né, do Senado Federal e a Câmara dos Deputados, né, a tal sessão conjunta do Congresso Nacional. Está dependendo só do Davi Alcolumbre, porque os votos para derrubar o veto do Lula, eles têm. Derrubou o veto, a lei é promulgada e começa, né, a correr os prazos para poder contemplar essas pessoas do 8 de janeiro. E mais uma vez, já trouxe esse vídeo aqui na nossa programação, nos nossos programas, o vídeo do Nicolas. Quando eu olhei, já tinha mais de 4 milhões de views, deve estar passando de 5. Vamos acompanhar mais uma vez esse vídeo poderoso que o Nicolas explodiu agora, tá bem? Durante aí o meio dessa semana, né? Durante a quinta-feira. Vamos acompanhar. Davi Alcolumbre. Esse é o nome que pode aliviar o sofrimento de inúmeros brasileiros que estão pagando penas absurdas, desproporcionais e que esperam por justiça. E eu poderia vir aqui e gastar minutos, horas, falando de divergências políticas, de escândalos de corrupção, de polêmicas, de decisões absurdas, de muita coisa que envolve o seu nome. Mas eu não quero fazer isso hoje. Porque acima das divergências, acima da disputa política, acima de qualquer vaidade, existem pessoas. Pessoas sofrendo, famílias destruídas e destruídas mesmo. Um homem foi condenado a 14 anos de cadeia por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado ao patrimônio e associação criminosa armada. Parece que estamos falando de um terrorista radical islâmico, né? Mas não. Este homem é José Éder Lisboa, adestrador de cães, 64 anos, que se exilou na Argentina após a condenação. Ficou doente e chegou a ficar internado por vários dias antes de morrer. E como não é a família de Moraes, Alcolumbre ou do Lula que chora, essas vidas simplesmente não importam. Mas para mim, sim. E para milhões de brasileiros também, que olham para Brasília esperando um gesto de justiça. E neste momento, esse gesto depende de uma decisão muito simples: convocar a sessão do Congresso Nacional para votar o veto do PL da dosimetria. O parlamento fez a sua parte. O projeto foi aprovado nas duas casas. Na Câmara, teve 291 votos favoráveis. No Senado, 48 votos a favor. Ou seja, não foi capricho de um grupo, não foi pauta isolada. Foi uma manifestação clara do parlamento brasileiro. Depois disso, o presidente Lula vetou integralmente a dosimetria. E agora esse veto só pode ser resolvido pelo Congresso Nacional. Se o veto for derrubado, o projeto vira lei. Simples assim. Então a pergunta é inevitável.
Como um assunto dessa gravidade, de gente sofrendo com pressão popular, com apoio parlamentar já demonstrado, fica parado na mão de uma pessoa só? É isso que o Brasil quer entender. E eu tentei, por diversas vezes, buscar diálogo, abrir conversa, ter alguma sinalização do Alcolumbre. Mas até agora, o que existe é a informação de que não há previsão para análise desse veto. E por que ele ignora a vontade da maioria? Porque já é uma prática dele. Ele mesmo disse que não pautaria o impeachment do Moraes nem com 81 assinaturas. Ou seja, invalidando a própria representatividade dele mesmo. Isso enfraquece a representatividade das pessoas, porque quem recebeu o voto foi o deputado e senador. E porque ele se curva a outro poder que não sequer teve um voto. E aqui fica interessante. Se o presidente Davi Alcolumbre convocar uma sessão do Congresso Nacional, ele não vai ter que lidar só com a dosimetria. Ele vai ter que ler o requerimento da CPMI do Banco Master. E essa leitura é justamente a etapa necessária para instalar a comissão. E aí começa o problema para eles. Porque o escândalo do Banco Master não é pequeno, não é um caso qualquer. É um escândalo que já respinga em figuras poderosas da República, alcança o mundo político e institucional e chegou inclusive nos ministros do Supremo. Na verdade, o que se diz nos corredores de Brasília é que existe um medo enorme de abrir essa CPMI. E justamente por isso, a sessão do Congresso não sai, a dosimetria não anda. E eu te pergunto, por quê? Por que não investigar? Por que não ir atrás dos culpados? Por que não abrir uma comissão para investigar um caso que já causou prejuízos bilionários? Porque quando um assunto envolve gente comum, como os dos presos do dia 8, o sistema é muito rápido. Mas quando se aproxima dos intocáveis de Brasília, aí tudo trava, fica lento e tudo depende de uma única caneta. O governo Lula, que se vendeu como paz e amor, esperança, união, vetou o projeto que poderia ajudar na pacificação nacional, reduzir os excessos, corrigir distorções e reduzir o sofrimento sem acirrar ainda mais os ânimos no país. Se há um veto que merece prioridade absoluta, é o veto do PL da dosimetria. Não por conveniência partidária, não por eleições, mas por uma razão humana. Estamos falando de liberdade, estamos falando de proporcionalidade. Estamos falando de pessoas que não podem continuar reféns da omissão de Brasília. Davi Alcolumbre, convoque a sessão do Congresso Nacional. Trate esse tema como ele merece ser tratado, de urgência humanitária. Paute o veto da dosimetria. Deixe o parlamento votar, deixe o voto das pessoas serem representados. Deixe a justiça chegar para quem já sofreu demais. O Brasil não aguenta mais ver a vida de pessoas sendo tratada como parte de uma negociação política. E se a omissão continuar, o Brasil saberá quem você é. E eu te garanto, suas dancinhas vão acabar. Porque o povo não vai tolerar um covarde no meio de nós em paz. E isso não é uma ameaça, é o meu trabalho. O que vai acontecer daqui pra frente está em suas mãos. Faça a sua escolha. Muito bem, então explodiu tudo, hein? O Nicolas Ferreira foi pra cima, hein? É o meu trabalho, o que vai acontecer agora está nas suas mãos. Uau, o que vem por aí, hein? O que será que vem por aí, meus queridos? Para você ligado na nossa programação, sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você que gosta do meu canal, você que curte o nosso programa, não esqueça, gente, de compartilhar a nossa live. Não se esqueça de levar o nosso conteúdo para frente e abençoar o nosso programa. Qualquer valor via Pix aqui, você abençoa demais aqui o programa. Alô, Nani, tudo bem? Nani22. Alô, Adriano Rocha. Alôzão, canal do Pinico. Alô, Oséias Júnior, lá de Surubim, Pernambuco. Bem-vindo aqui ao nosso canal. Que Deus abençoe grandemente aí a vida de vocês, sempre ligados aqui no programa, ligados aqui no nosso canal. 11 95275 3898 para você ajudar, para você colaborar, para você dar uma moral via Pix aqui no nosso canal. 11 95275 3898. Chega junto comigo aí, vamos ajudar esse canal, vamos colaborar com o canal. A gente precisa de você, beleza? Dá essa força aí que ajuda demais aqui o canal, beleza? Para você ligado aqui na nossa programação, presta atenção aqui, ó. O bicho continua pegando a cada dia uma nova atualização a respeito dessa situação que agora explodiu, né? O ministro Alexandre de Moraes, a esposa Viviane Barsi, no avião do Daniel Vorcaro. Olha aí, aviões ligados a Vorcaro, voos de Moraes custam 1 milhão. O ministro e a sua esposa usaram aeronaves privadas, ao menos 8 vezes, nos deslocamentos entre Brasília e São Paulo, incluindo um jato sem autorização
para táxi aéreo. 7 desses voos eram na empresa da qual Daniel Vorcaro era sócio, e um foi no avião do próprio Zettel. Se lembra dele? O cunhado do Daniel Vorcaro? Nem sabia que esse cara tinha avião, né? Esses caras têm de tudo, né? Tem de tudo, meus queridos. Até o pastor Zettel, né? Qual é a imagem que você tem de um pastor? O Davi, que não é o Alcolumbre, o rei Davi, não o rei Davi, né? O menino Davi, ele vivia pastoreando as ovelhas. Lembra? Pois é, não é? O pastor, era o pastor... naquela época, né, era uma profissão humilde, né? Hoje os pastores têm aviões, inclusive tá tendo uma treta aí com o Malafaia, né? Mas deixa o Malafaia para depois. O nosso assunto é aqui, ó. O pastor, dono do avião, né? Por incrível que pareça, o pastor bandido, né? Rapaz do céu, fico pensando, né? Deus olhando, né, para tudo isso, contemplando, né, tudo isso. Mas tá, o pastor bandido, ele tinha um avião. E não tinha autorização para ficar carregando as pessoas assim e recebendo, né? E aí está aí, ó, aviões ligados a Vorcaro. Os voos de Moraes custam 1 milhão. Vamos entender isso daqui? E eu já vou falar que está tudo explodindo aí contra o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, contra Viviane Barros, por essas fortes ligações aí com Daniel Vorcaro. Um levantamento do jornal O Estado de São Paulo mostrou que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e também a sua mulher, a advogada Viviane Barsi, realizaram ao menos 8 viagens em aeronaves ligadas ao empresário Daniel Vorcaro, o ex-dono do Banco Master. Considerando valores de mercado, os trajetos entre Brasília e São Paulo podem custar mais de R$1 milhão. A apuração mostra que Moraes realizou 7 viagens em jatos da Prime Aviation, veiculada a Vorcaro, e uma outra aeronave, a FSW-SPE, ligada a Fabiano Zettel, cunhado do ex-banqueiro. Um analista de fretamento aéreo calculou os valores médios. Nos jatos Phenom 300, com capacidade para até 10 passageiros, cada trajeto entre Brasília e São Paulo custa entre 106 mil e 136 mil reais. No modelo Phenom 100, menor e com capacidade para 7 pessoas, o preço médio é de 77 mil. Já o Legacy 650, com espaço para 14 passageiros, chega a 290 mil por itinerário. Mas que raio que esse povo não podia voar na aviação comercial? Imagina, 290 mil para voar 1 hora. 1 hora de viagem entre Brasília e São Paulo. 1 hora. Uma aeronave maior, aeronave aí de... aeronave de carreira, né? Isso, acho que é isso, né? Da aviação comercial. 1 hora. 50 minutos, aí tem uma enrolaçãozinha ali, enrolaçãozinha aqui. 1 hora. Imagina só, hein? 290 mil, meus queridos. O casal Moraes também utilizou a aeronave Falcon 2000 da FSW. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, esse modelo não possui a autorização para operar como táxi aéreo, o que impossibilitou a cotação oficial. Para estimar o custo, o analista usou como referência uma aeronave semelhante ao Walker 850 XP, cujo valor médio para o mesmo trajeto é de R$ 157 mil. O escritório de Viviane Barsi informou que os voos foram pagos compensando honorários advocatícios nos termos contratuais. Na ocasião, a bancada mantinha um contrato de 129 milhões de reais com o Master. Valores estavam muito acima da média de mercado. Você tá ganhando dinheiro pra caramba, né? Eu né, fui até inocente aqui na minha pergunta, né? O porquê
pagarem 290 mil, se eu vou para Brasília eu pago 400, né? 500, né? Quando eu vou para São Paulo, né? E quando volto também, né? Quando vou de Brasília para São Paulo ou de São Paulo para Brasília e de Brasília para São Paulo, o mais caro que a gente já pagou aqui foi, acredito eu, que 1.000 e pouquinho, né? A gente já compramos várias vezes essas passagens, porque às vezes eu vou para Brasília, às vezes a gente traz o Victor para São Paulo, enfim, meus queridos, é inacreditável. Mas aí, por isso que eu dei essa espumada aqui. Por quê? É no máximo 1.000 conto. Se você comprar com antecedência, programar direitinho, paga menos do que isso. Assim, para estourar mesmo. Para estourar, você vai pagar ali uns 4 mil reais, tipo assim, preciso ir para São Paulo e vou para o aeroporto, compro a passagem lá no aeroporto. Você vai pagar uns 4 pau. 290 mil. Aí a gente, né, ao ler a matéria aqui, a gente entra num ponto de reflexão. O escritório informou que os voos foram pagos compensando honorários advocatícios nos termos contratuais. Na ocasião, a bancada tinha um contrato de 129 milhões com o Master. Os valores estavam muito acima da média de mercado. Então tá aí, né? Você com um contrato bem acima, 645 vezes, tá? Mais de 640 vezes é do valor cobrado era o contrato da Viviane Barsi de Moraes. Aí, meu amor, você pode voar de avião, pagar 290 mil, né? Estimativa, tá bem? Estimativa. Aí eu não sei, além do casal, quais pessoas ou quantas pessoas estavam aí nos voos. Ô, gente, eu tava falando um negócio aqui pra vocês, né? No meu canal pessoal eu falei isso. E vou voltar a falar aqui. Para o Alexandre de Moraes é de graça uma viagem dessa. Para a Viviane talvez não. Mas para o Moraes é de graça. Como assim, Fábio? Ué, ele não é dono do escritório, né? Então ele não está pagando nada. Só que o escritório tem sócios. E no final de tudo, se a contabilidade é bem feitinha, não é? É bem feitinha, entrou como despesa do escritório. E se você tem sociedade comigo, digamos, em qualquer empresa, os custos, né, serão abatidos aí para se chegar num denominador do que é lucro, do que é investimento, o que é despesa e o que é lucro. Então, né, você não precisa ser um mega contador aí para você entender isso. Que se uma viagem essas viagens custaram 1 milhão e são contratos do escritório de advocacia, isso daqui foi para a contabilidade, meu irmão, como despesa. Então quem pagou? No escritório de quem? Da mulher dele, porque agora ele não é dono, né? Então não foi ele. Rapaz, é impressionante como essa turma gosta de coisa de graça. Como assim, Fábio? Vamos lá. Vou falar só de Daniel Vorcaro, hein, meu irmão? Só de Daniel Vorcaro. Você tem aqui Alexandre de Moraes no avião do Vorcaro. Quem paga? A mulher dele. O escritório de advocacia da mulher dele. Aí nós temos, só Daniel Vorcaro, hein? Evento Lead Brasil nos Estados Unidos. Daniel Vorcaro pagando comida para um monte de gente lá. E adivinha quem estava no jantar? Big, Alex e a Vivi. Aí nós vamos para outro lugar. Também, Daniel Vorcaro na França, degustando vinho do mais caro do mundo. Quem estava pagando? Daniel Vorcaro. Reuniu 40 pessoas, pagou aproximadamente 4 milhões uma noite, gente. 4 milhões. Aí lá estava Alexandre de Moraes. Eu não me lembro se a Vivi estava, mas Alexandre de Moraes, o PGR, o cara da Polícia Federal, o outro ministro também, Dias Toffoli. Toda a galera que prendeu o Bolsonaro, para você ter uma ideia, tá? Toda a galera que prendeu o Bolsonaro. Então eles amam umas coisinhas assim de graça. É por isso que quando explode essas bombas, eu tô nem aí, meu irmão. Eu quero que aquela menina ali trabalhe. Quem é ela? A lei, né? Tá com uma balança ali e diz que tem que ser a régua, né? A balança tem que ser estável para todo mundo, né? Então, o que acontece? Eu quero que pague. Se tem algo ilícito, eu quero que pague. Entende?
Porque, é igual o Daniel Vorcaro naquela questão quando queriam levar ele de São Paulo para Brasília para depor na CPMI ou na CPI. Não, de avião de carreira eu não vou, porque eu tenho medo que me xinguem nos aeroportos. Aí, o André Mendonça não autorizou ele ir com o avião dele. Não, no da Polícia Federal não vou, porque vai parecer que eu sou um presidiário. Tá vendo? Na hora que tá lá, presta atenção, roubando todo mundo, desviando dinheiro disso, desviando dinheiro daquilo, levando, você me desculpa a expressão, puta, para poder fazer orgia lá em casa, lá na Bahia, né, em Trancoso e outros lugares. O surubão, a céu aberto, ao ponto da dona da casa reclamar da situação e falar, não acredito, o cara aluga a casa para a família dele, para a mulher, para os filhos e levam putas para lá. Aí na hora que tá lá no bem bom, ninguém lembra do povo, o povo vai me xingar não. Ninguém lembra não, meu amor. Na hora que tá lá comendo, bebendo, desfrutando do bem e do melhor, ninguém lembra da gente. Ninguém lembra, se um dia der merda, né, vão me xingar. Alguém tá preocupado com isso mesmo. Aí agora, né, preso, lascado, tem que se lascar mesmo, Daniel Vorcaro. Tem que tomar no meio do rabo para aprender. Aqui, ó. Documentos indicam que Alexandre de Moraes e a mulher usaram aviões de empresa de Daniel Vorcaro, dono do Master. Parou porque aqui a terra estremeceu. Essa matéria que está na tela, ela vem direto do G1. O G1 é da Globo. E o Jornal Nacional dedicou ali pelo menos uns 5 minutos da programação, e é muita coisa também, para poder exatamente dar esse destaque. Documentos indicam que Alexandre de Moraes e a mulher usaram aviões de empresas de Daniel Vorcaro, dono do Master. E, Fábio, por que isso te deixa feliz? Há um tempo atrás, sabe como a Globo iria noticiar isso? No final da matéria, o Jornal Nacional disse que o ministro negou que estivesse em aviões do Daniel Vorcaro. Se fosse há um tempo atrás, sabe como a Globo estaria entregando essa manchete? Ministro Alexandre de Moraes desmente boatos de que ele estaria em avião de Daniel Vorcaro. Era desse jeito as coisas nesse país. Ninguém estaria afirmando, olha ali, que isso aí é uma afirmação, meu irmão. Documentos indicam que Alexandre de Moraes e a mulher usaram aviões de empresa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Em 2025, o jornal O Globo revelou que o escritório de advocacia de Viviane Barsi, mulher do ministro do Supremo, tinha um contrato com o Master, o valor de 3,5 milhões por mês, por um período de 3 anos, que totalizaram 129 milhões de reais. Então, até a Globo, até o tal JN, o Jornal Nacional, não pouparam aí o ministro Alexandre de Moraes e foram para cima mesmo. A reportagem, o vídeo pelo menos, né, que está circulando aí, tem 3 minutos e 24 segundos. São 3 minutos e 24 segundos arrebentando tudo a respeito disso daqui. Os tempos estão diferentes. Como eu disse para você, há uns meses ou anos atrás, a Globo estaria dando essa mesma matéria dizendo que Alexandre de Moraes se defende de falsas acusações. Olha aí, a mulher do Moraes confirmou voos em jatinhos de Vorcaro e citou até os horários. O escritório Barsi de Moraes afirmou que viagens em avião da Prime foram pagos compensando os honorários advocatícios, mas negou a presença de Vorcaro e Zettel nas aeronaves. Alguém está questionando que eles estavam juntos? Alguém está questionando? Ô Alexandre, você estava tomando vinho, uísque lá nas alturas com o Zettel ou o Alexandre de Moraes? Não, até agora eu não vi ninguém. Estava todo mundo juntinho lá, comemorando, tomando uísque. Não, o que nós estamos trazendo aqui, os jornais, é exatamente a mesma coisa. De que eles estiveram no avião. E o ministro negou, né? O mais engraçado é isso, que o ministro negou. O ministro negou, mas a Viviane falou, não, nós alugamos sim um avião. Só que o Alexandre de Moraes, ele deixa bem claro, talvez seja isso, né? Entendendo a nota do Alexandre de Moraes, é que não voou em avião particular, sei lá, um negócio tão estranho, porque assim, olha pra mim,
A partir do momento que a pessoa está tão envolvida, qualquer vírgulazinha, qualquer deslizezinho, o povo vai para cima. O povo vai para cima, você vai juntando, entendeu? É um contrato muito acima do esperado. É um contrato, o maior contrato da advocacia mundial. Considerando os preços aqui do Brasil, 650 vezes do preço de mercado. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? É terrível isso. Aí depois, você tem o quê? Em meio a esse negócio do Banco Master liquida ou não, o Banco Central liquida ou não o Banco Master, você tem encontros de Alexandre de Moraes com o presidente do BRB, que era o possível comprador do Banco Master, e a pressão está ali, o Banco Central querendo eliminar. Aí a gente tem Alexandre de Moraes, segundo as reportagens que estão por aí, eu não estou afirmando nada no meu nome, há informações aí de reportagens, portais grandes inclusive, dando conta de que o Alexandre de Moraes estaria num dia ligando 7 vezes para o presidente do Banco Central e ainda, né, dizendo que seria, o que diz a reportagem é que ele estaria intercedendo ao presidente do Banco Central. Pô, não encerra não o banco aí do meu amigo Daniel Vorcaro. Mais ou menos isso. O ministro também negou, disse que ligou para essas 7 vezes por conta da Lei Magnitsky, né? E ele estava dando beijinho no ombro, dando dedinho para os outros no dia em que recebeu a Lei Magnitsky e depois estava lá desesperado, então ligando 7 vezes pro presidente do Banco Central, né? Alexandre, eu acho que negócio que é meio estranho, né? Não dá nem para entender o que é pior, né? Dizer que ligou para defender o Banco Master ou para fazer também, né, digamos assim, um lobby em favor de si mesmo, né? Em favor de si mesmo, né? Pô, dá para aliviar aí essa Lei Magnitsky? Pelo menos penso eu que deveria ser assim o papo, né? E quem estava dando dedo do meio aí nos times aí de futebol da vida. Presta atenção. Aqui estão eles, tá? Quem são? Ó, não é uma foto real, uma foto ilustrativa. Aqui tem, 129 motivos para ser feliz. Na verdade, aqui a descrição é 129 milhões de motivos para ser feliz. Essa foto não é real, tá bem, gente? Não é uma foto tirada do interior de uma aeronave, não, tá bom? É inteligência artificial. Então aí estão Alexandre de Moraes blindando nas alturas, junto com Viviane Barsi de Moraes. Fábio, eles têm esse direito? É claro que tem. É óbvio, né? Ainda mais quando se tem 129 milhões de projeção de entrada, você paga 290 mil numa viagem de 1 hora. Vamos ganhar 129 milhões, meu irmão. O que é? Entendeu? O que é? Eu sou um cara detalhista pra caramba. Tá bem? O que eu vou falar aqui, tudo bem, que é coisa muito pessoal. Mas se você for prestar atenção, até os ternos de Alexandre de Moraes melhoraram. Até a roupa do Alexandre de Moraes melhorou. É só você olhar. É só você ver fotos do Alexandre de Moraes e ver um vídeo dele agora. Tudo assim alinhadinho, meu irmão. Desenhadinho, a curva do corpo dele assim. Tudo bonitinho, né? Esticadinho. Gravatinha na estica, meu irmão. Não é igual a gente. Coloca um terno, fica sobrando aqui em cima. Fica apertando embaixo, fica... Não! Tudo, alinhadinho. Aí a gente vai para outros, né? Comprou casa agora em Brasília, 12 milhões. Lembra que comprou casa em Brasília? Ele tem uma casa no interior de São Paulo, uma região de campo, né? Campos do Jordão. A casa de campo, né? Digamos assim. Ele já tinha uma casa. Comprou outra, tá? Comprou outra. Aí, enquanto a Lei Magnitsky estava sendo aplicada no ministro, foram descobrindo que ele tem um patrimônio, que ele é multimilionário. Que ele é multimilionário. E cá entre nós, eu automaticamente, eu investiria no escritório de advocacia. Eu deixaria de ser ministro. O ministro ganha 45 mil bruto.
Eu não consigo fazer essa conta agora, mas vamos colocar que saia 40 mil por mês. Desconta muito mais, vai sair uns 35, 37. Vamos supor 40, tá bem? Um contrato 3 milhões e meio. Eu falava, opa, meu amor, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar de ser ministro e vou lá te ajudar com esses clientes. Mas na hora, meu irmão, é só você fazer o cálculo. É só fazer o cálculo, né? Ah, mas se deixar de ser ministro não tem mais contrato de 129? Deixar de ser ministro não tem mais, né? Ah, deixar de ser ministro também não tem mais jantar de graça? Deixar de ser ministro não tem festinha para aprovar do uísque mais caro do mundo de graça? Ah, tem isso também, né? Mas vamos, meus queridos, aqui à frente. Olha aí, viagens de táxi aéreo como as de Viviane Barsi são raras em escritório. É o que dizem advogados. Quem tem 290 mil para pagar por uma viagem de Brasília a São Paulo, meu irmão? Rapaz, gente, se eu tiver morrendo, a minha família, ninguém tem 290 mil para pagar uma viagem, digamos, num avião UTI. Que eu nem sei quanto vai custar aí por um período de 1 hora. Se tiver que levar o gordinho de um lugar para o outro, morre. E fala para mim, quantos escritórios no Brasil tem grana para pagar 290 mil? Ó, voo fretado é visto como exceção. Aluguel de avião por trecho de Congonhas a Brasília pode superar 90 mil. É o que está dizendo aqui a Folha de São Paulo. Também essa matéria lá da Folha de São Paulo. Já a Oeste, né, ouviu aí alguns especialistas, até 290 mil é os valores. Obviamente, né, não está errado aqui, a Folha de São Paulo está dizendo que pode superar, então é acima, né, de 90 mil. Escritório da Mulher de Moraes diz que contratação segue critérios operacionais e não envolve vínculo pessoal. Vamos para frente? Vamos? Simbora também para frente aqui? Eu acho que eu tenho, deixa eu ver se eu tenho algum vídeo, alguma coisa até aqui. Deixa eu ver. Não tenho. Tá, tenho a sequência, tá bem? Presta atenção, a gente já vai chegar aqui no fritar dos ovos, tá? Pessoal, agradecer a cada um pela audiência, agradecer a cada um pelo carinho de sempre. Que Deus esteja sempre com você. Muito obrigado. Não se esqueça, gente, de se inscrever, ativar as notificações e não perder o nosso programa por nada. Olá, amigos e todos que seguem o A Bordo Notícias, aqui deputado Eduardo Bolsonaro. Primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho, né? Insistente, incansável, como deve ser. Vai ganhar essa guerra quem resistir mais. E a gente não pode se dar o luxo de dizer que a esquerda tem mais força de vontade do que nós. Afinal de contas, somos nós que lutamos pela liberdade, pelo futuro das nossas crianças, pelas nossas famílias. Então, isso aí dito, desejo a vocês um bom trabalho. Desistir não é uma opção. E o que o nosso adversário mais quer é que a gente fique cabisbaixo, que a gente fique sem vontade de lutar. Então, um recadinho para eles ficarem nervosinhos nós não vamos desistir do Brasil. Um abraço a todos vocês do A Bordo Notícias, compartilhem o link e acompanhem a política. Afinal de contas, a vida de todo mundo passa por lá, quer você queira, quer não. Um abraço, fiquem com Deus. Jesus is the King.